Eles fizeram isso porque acharam que resolveriam tudo em uma semana. Por isso, as lideranças foram mortas logo de cara, tanto em junho do ano passado quanto agora, de novo em fevereiro. Eles acreditavam que poderiam acabar com os protestos que aconteceram no Irã. Queriam usar isso para lançar um ataque contra o regime, uma mudança de regime e mobilizar as forças regionais que têm por ali, como os curdos, por exemplo, para invadir e assumir certas posições. Essa ideia era completamente absurda. Isso mostra que eles não conhecem o Irã, assim como os senhores também não conhecem. Contracorrente, Brad Buffet. Olá, bem-vindos ao Contracorrente. Eu apresento aqui posições e perspectivas que a mídia de propaganda prefere esconder. Será que o memorando de entendimento entre o Irã e os Estados Unidos vai se manter? Vai resistir? Será suficiente para encerrar a guerra de agressão, contrária ao direito internacional que os Estados Unidos e Israel travam contra o Irã? Estamos diante de uma admissão de derrota por parte de Washington, ou é só mais uma manobra de engano de Donald Trump? Ninguém entende isso melhor do que Karen Lokefeld. Ela é jornalista, publicista, autora de livros, vive parte do tempo no Líbano, o que permite que ela veja a realidade de perto e mantém contato direto com todas as partes envolvidas no conflito. Boa tarde, Sra. Lokefeld. Bom dia, Sr. Bab. O que exatamente significa esse memorando de entendimento? É uma manobra de engano ou existe mesmo uma chance de acabar com a matança? Por enquanto, isso estende a situação de trégua mútua. Essa trégua tinha sido acordada no dia 8 de abril entre os Estados Unidos e o Irã, e agora foi prorrogada por mais 60 dias, na prática, por meio desse memorando de entendimento. Com a assinatura, que aliás foi feita eletronicamente pelos dois presidentes, começam as negociações que devem aprofundar, verificar e colocar em prática os pontos que já foram acordados. Essas conversas vão acontecer entre diplomatas dos dois países, em Genebra e talvez também em Viena, dependendo do tema tratado. É importante lembrar que um dos principais atores desse conflito, que é Israel, não está participando dessas negociações. Nicht mit am Tisch sitzt, aber in der Fassung, die von den Vereinigten Staaten. Mas na versão que os Estados Unidos apresentaram agora aos jornalistas, numa declaração de 14 pontos, está dito que os Estados Unidos, o Irã e todos os envolvidos nesse conflito, acho que a palavra guerra nem aparece ali, mas enfim, todos os atores envolvidos, o que inclui principalmente Israel e também o Hezbollah no Líbano, chegaram a um acordo sobre isso e assim por diante. Ou seja, a ideia é que comece agora um período de negociações de cerca de 3 meses, 60 dias, durante o qual as armas devem ficar em silêncio. O Irã confirmou isso até o momento. Raisi também assinou o documento, inclusive de forma eletrônica. O que isso significa então para os combates no Líbano? O lado israelense já deixou bem claro que não está disposto a interromper as operações e os ataques. Sim, é isso mesmo. No começo, os Estados Unidos e Israel disseram o seguinte: os Estados Unidos afirmaram que o Líbano não estava envolvido, que era um outro conflito. Mas Israel, desde o início, deixou claro que não respeitaria isso. Pelo contrário, talvez você se lembre, quando o primeiro cessar-fogo foi acertado, no dia 8 de abril, Israel lançou um bombardeio massivo sobre o Líbano. Só em Beirute, mais de 350 pessoas morreram em apenas 10 minutos. Aquilo foi um recado. Os israelenses realmente encenam o desprezo que têm pelos vizinhos e por esse tipo de acordo. Agora, Netanyahu ficou em silêncio por um tempo. Demorou até ele se pronunciar. Já o Hezbollah disse que vai respeitar o acordo.
Mas o Hezbollah já tinha dito desde o começo que vai defender o país contra ataques de Israel e que vai agir contra as forças de ocupação. Então, é realmente um conflito um pouco diferente. A gente talvez ainda vá falar mais sobre isso daqui a pouco, mas o Hezbollah diz: nós não vamos abrir fogo. Israel é que atirou. E houve muitas violações de fronteira pela Força Aérea Israelense, pela artilharia e também pelo mar. Além disso, os israelenses estão fazendo grandes movimentações militares lá, como se continuassem destruindo, e estão construindo suas próprias fortificações na região. Ou seja, eles querem manter a ocupação do sul do Líbano, foi o que disse também o ministro da Defesa de Israel, Katz. Isso mostra que a situação no Líbano é difícil, mas no geral, nos últimos dias, ela tem se mantido mais calma. Donald Trump, como presidente dos Estados Unidos, tem força para isso? E mais ainda, ele está mesmo disposto a colocar o Netanyahu nos trilhos? Ele pode fazer isso de forma bem concreta, sem precisar dizer muita coisa, simplesmente suspendendo a cooperação militar e de inteligência com Israel. Porque Israel, na prática, não consegue agir militarmente se não tiver acesso a esse sistema militar complexo, que funciona como uma rede cobrindo toda a região, do leste do Mediterrâneo até o Irã, e quase dá para dizer até o Afeganistão. Isso significa que, por meio de satélites, ou seja, do espaço, do ar, de bases em terra, é possível coordenar ataques aéreos e identificar alvos. Tudo isso só acontece em Israel com o apoio dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos interrompessem esse apoio, Israel não conseguiria continuar com esses ataques da forma como tem feito. E o segundo ponto é a questão da inteligência. Reconhecimento, vigilância, espionagem, satélites, pessoas em campo. Todo esse material que os americanos coletam na região inteira deixaria de ser compartilhado com Israel. Isso seria um recado muito claro se os Estados Unidos realmente fizessem isso. Mas há muita resistência, inclusive dos próprios Estados Unidos, então ele tenta impor o que consegue, essas ofensivas verbais contra Netanyahu. Diese Verbalattacken gegen Netanyahu entsprechen vielleicht auch seinem Naturell von Herrn Trump. Talvez isso também tenha a ver com o jeito do Sr. Trump, mas ele deixou bem claro e repetiu várias vezes que Israel deve agir de forma diferente em relação ao Líbano. E isso porque os Estados Unidos querem que o Líbano chegue a um acordo com Israel, ou seja, que haja negociações de verdade, com conteúdo, diferente do que está acontecendo agora em Washington. Ele quer uma espécie de normalização das relações entre o Líbano e Israel. E ele percebeu que o Irã, que tem uma influência muito forte no Líbano, só vai apoiar e incentivar isso, esses ataques pararem, né? Se o Donald Trump não interromper imediatamente a cooperação de inteligência e militar com Israel, ele está jogando um jogo duplo. Sim, eu diria que sim. Ele sabe muito bem o que precisaria fazer para realmente interromper isso. Mas não faz, porque também está sob pressão interna nos Estados Unidos. A situação lá em relação a Israel é que a opinião pública rejeita completamente essas guerras. Há uma oposição muito forte, também dentro da própria comunidade judaica nos Estados Unidos, que tem protestado intensamente contra a guerra em Gaza e agora também no Líbano. Só que, dentro do Congresso e do Senado, ele depende das resoluções e das votações deles, até porque as eleições de meio de mandato estão chegando. E, dentro do parlamento, há, digamos, uma maioria muito sólida a favor da continuidade da cooperação com Israel. Na verdade, trata-se até de uma intensificação, especialmente da cooperação militar. Ainda não se falou muito sobre isso por aqui. Existe, de fato, uma proposta de resolução para que as Forças Armadas de Israel e dos Estados Unidos passem a atuar de forma integrada em nível de comando. E eu acho que para Trump essa ainda é uma situação difícil de avaliar.
O que ele quer agora, acima de tudo, é garantir que os republicanos não percam nas duas casas nas próximas eleições. Nas eleições de meio de mandato em novembro, os republicanos vão estar sob pressão. É de se esperar que os democratas ganhem mais cadeiras. No fundo, quando se trata da parceria com Israel, os democratas também são duros em relação ao Irã. Isso deixa o senhor otimista? Um memorando de entendimento assim pode realmente se manter? Olha, quando a gente observa toda a situação, não dá para ser exatamente otimista agora. Existem muitos, digamos assim, spoilers, como se diz em inglês, pessoas que estão sempre tentando achar um defeito, um motivo para derrubar algo que já tinha sido acordado antes. Mas o que a gente vê neste momento é uma rejeição bem clara a essa guerra e uma crítica cada vez mais forte, inclusive internacional, a Israel. Se isso vai ficar só no discurso ou se vai ter consequências de verdade, ainda vamos ter que esperar para ver. Ou talvez esteja apenas sendo observado. Mas o Irã está mais forte do que antes na sua posição, porque foi atacado em violação ao direito internacional. Foi atacado por duas potências nucleares por causa de um suposto programa de armas atômicas que ele nem tem. E esses ataques também atingiram a população civil, a infraestrutura civil, até a linguagem usada, inclusive pelo Sr. Trump, dizendo que iriam destruir pontes e toda a civilização. Isso significa agora é a nova força dominante, a potência mais forte no Oriente Médio. Os Estados Unidos já não são mais, então o Irã venceu a guerra. Gefördert und innerhalb der Region mit den arabischen Golfstaaten steht der Iran jetzt besser da als vorher. Das heißt, Teheran ist die neue starke Kraft, die dominante Kraft in Nah- und Mittelost, nicht mehr die Vereinigten Staaten. Hat der Iran den Krieg gewonnen? Diesen Abschnitt wohl schon. Essa parte, sim. Agora, sobre lucros, é difícil dizer. As perdas são enormes. No memorando de entendimento está previsto que os Estados Unidos vão disponibilizar 300 bilhões de dólares para reconstrução, em coordenação com os países árabes do Golfo, onde ficam as bases militares americanas que o Irã também atacou. Ou seja, eles também vão ser incluídos nesse processo de reconstrução. A ideia é que haja uma reparação clara e o Irã conseguiu impor isso. Mas como isso vai se refletir no longo prazo, como as relações podem se estabilizar de forma duradoura na região, isso não depende só do Irã e dos Estados Unidos. Depende muito de Israel, tanto em relação ao Líbano, quanto à atuação de Israel na Síria, as ameaças contra o Iêmen e também a como a situação na Síria vai evoluir. Und wie sich das auch die Situation in Syrien entwickeln wird, wo ja die Türkei und auch Saudi-Arabien regionale A Turquia e também a Arábia Saudita têm seus próprios interesses regionais. Então, toda essa situação é, como os próprios iranianos dizem, muito complexa. E isso ainda é quase um eufemismo. São muitos interesses diferentes, guerras e crises que foram alimentadas e criadas ao longo dos últimos anos. Reunir tudo isso e estabilizar num processo regional, esse é o objetivo dos iranianos. Eles querem uma cooperação regional mais estável. E nesse esforço, contam com o apoio de países como a Rússia e também a China. O Paquistão tem um papel importante nisso e o Egito agora também está desempenhando um papel relevante. Mas nada disso é uma garantia. Aber das ist alles keine Versicherung. Vamos voltar a esse ponto depois. Por enquanto, eu queria ficar um pouco mais nos Estados Unidos. Eles reduziram fortemente suas reservas de petróleo para sustentar o mercado e segurar o preço do barril. Porque com o fechamento parcial do Estreito de Hormuz, os preços dispararam. Como está a situação agora? Que resultado foi alcançado? Os navios voltaram a navegar?
Sim, então, a imprensa noticiou que os primeiros petroleiros iranianos voltaram a navegar, porque os Estados Unidos suspenderam o bloqueio dos portos iranianos nos últimos dias. E, na verdade, mesmo antes da assinatura desse memorando, já havia algum movimento acontecendo. Agora, nas conversas que estão por vir, deve ser discutido com mais precisão como o Omã e o Irã vão controlar essa passagem, especialmente pelo Estreito de Hormuz, e também como certas tarefas poderão ser remuneradas financeiramente. Isso não é nenhum pedido especial. A Turquia também cobra taxas dos navios que passam pelo Bósforo. Então, é algo que faz parte das relações normais entre os países. Os Estados Unidos estão tentando reorganizar o transporte de petróleo para que o fluxo volte a acontecer, de certa forma. Mas é totalmente claro que com a destruição, por exemplo, das instalações de gás natural liquefeito do Catar, o complexo de Ras Laffan foi destruído, e também de algumas plantas no Kuwait, tudo isso vai levar muito tempo para ser consertado e reconstruído. Ou seja, vai acontecer só aos poucos. A questão agora é a seguinte: os Estados Unidos tinham concedido uma autorização especial para o petróleo russo. O Trump disse que quer revogar essa autorização até o fim do ano. Mas, pelo que parece, ainda não há sinais muito claros sobre isso. O que dá para ver é que o preço está caindo. Agora, se isso vai se manter por muito tempo, ainda é preciso esperar para ver. Ob das auf Dauer so bleiben wird, das muss man auch warten. É interessante como você mencionou que o Irã, com seus contra-ataques, destruiu boa parte da infraestrutura de petróleo, gás e fertilizantes, além de várias instalações industriais nos países do Golfo. A lição para esses países seria que os Estados Unidos não conseguem protegê-los? Ou, dito de outra forma, será que os Estados Unidos vão acabar perdendo seus aliados no Golfo a longo prazo? Os ataques do Irã foram direcionados principalmente contra as bases militares dos Estados Unidos. Eles atingiram, pelo que eu entendo, pelo menos 16 bases americanas de forma tão intensa que não podem mais ser usadas. Esse é um prejuízo que os Estados Unidos não admitem abertamente. Com isso, por exemplo, o Catar, onde fica a maior base militar americana, chegou a pedir que os Estados Unidos retirassem suas tropas de lá, ou seja, que a base deixasse de ser usada. Também foram destruídos sistemas de satélite e radares, e isso é complicado, porque leva muito tempo até que sejam produzidos novamente e possam voltar a funcionar. Produziert worden sind, in Einsatz zu kommen. Und sie haben vor allen Dingen Eles atacaram instalações de produção, principalmente de extração de petróleo, especialmente aquelas que também eram usadas pelos americanos para fins militares, no Kuwait e também no Bahrein. E a estratégia deles era clara: se nossas instalações de petróleo forem atacadas, nós também vamos atacar instalações de petróleo. Essa era uma estratégia anunciada, uma resposta direta. Vamos reagir da mesma forma que vocês nos atacarem. O que eles não fizeram foi atacar escolas, como os israelenses e os americanos fizeram. Mas isso acabou tendo uma consequência importante. Os países árabes do Golfo deixaram de se sentir protegidos. Mas isso começou bem antes, com a retirada do Afeganistão. Quando os americanos saíram de lá às pressas, depois de 20 anos de ocupação, os países do Golfo perceberam: nós também somos aliados árabes dos Estados Unidos e provavelmente vai acontecer o mesmo conosco. E foi aí que eles começaram a olhar, por exemplo, para o grupo BRICS, a se aproximar mais da China e a fortalecer as relações com a Rússia. Então, sem dúvida, essa é uma mudança que os Estados Unidos não têm como reverter. O professor Richard Wolff, de Nova York, disse numa conversa com Glenn Diesen que estamos presenciando o declínio de uma potência mundial, de um hegemon. O senhor também vê dessa forma? Sim, já faz um bom tempo. Quando a gente cobre uma determinada região, é natural acabar tendo uma visão meio limitada daquele lugar.
E o Oriente Próximo e o Oriente Médio são extremamente diversos, com muitos interesses diferentes em jogo. Mas está claro que os americanos, ainda no governo Obama, começaram a concentrar suas atenções em um novo grande adversário, a China. Isso fez com que não fosse surpresa ver os países árabes do Golfo procurando novos aliados, já que os Estados Unidos estavam se afastando dessa forma. Muitos conflitos continuaram existindo e os interesses dos Estados Unidos na região, como a gente tem visto, ainda são grandes. Mas eles já não conseguem mais exercer a mesma influência, perderam a confiança dos países da região, e isso já faz tempo. Sie haben das Vertrauen verloren bei den Staaten der Region schon lange. Mit dem Irakkrieg hat es schon angefangen, mit dem Rückzug aus Isso começou já com a guerra do Iraque, depois com a retirada do Afeganistão e com o apoio sem fim a Israel. Os países da região, claro, sentem diretamente as consequências disso. A pressão para que fizessem um acordo de normalização com Israel, sem levar em conta o conflito central da região, a situação da Palestina, tudo isso acabou gerando um grande distanciamento. Os países do Golfo estão aprendendo a lição. Os americanos não podem nos proteger. Talvez nem queiram nos proteger. Será que essa é uma lição que os políticos europeus ainda precisam aprender? É daí que vem essa histeria de guerra na Europa? Olha, eu acho que a situação na Ucrânia foi, na verdade, uma escalada anunciada. Isso não começou em 2022, começou lá em 2014. E começou com as tentativas da Rússia de negociar um acordo de segurança para a Europa e para ela mesma. Tudo isso foi bloqueado pelo Ocidente. Então, nesse sentido, o momento da escalada na Ucrânia, e principalmente contra a Rússia, está ligado à tentativa da União Europeia e especialmente da Comissão Europeia de se expandir como um império sobre os países do leste europeu e até além em direção ao leste do Mediterrâneo. Existe aquele plano do chamado Grande Oriente Médio, que veio na época do G8, quando a Rússia ainda participava. Foi uma proposta dos Estados Unidos para ampliar o Oriente Médio e transformá-lo numa área de interesse, principalmente também para a Europa, ou seja, todo o Mediterrâneo, toda a região do Mediterrâneo, incluindo praticamente a Levante. E isso abrange tudo, começando lá em cima, nos países escandinavos, Estônia, Letônia, Lituânia, e seguindo até a Síria, o Líbano, e depois continuando pelo norte da África até o Atlântico. Essa área inteira, existe até um mapa disso, os europeus chamavam de política de vizinhança. Mas na prática era, ou ainda é, uma expansão imperial dos interesses europeus. E isso aconteceu na França, em coordenação com os americanos, que queriam se retirar da região para poder se concentrar ou se confrontar com a China lá no começo dos anos 2000. E a ideia é que a Europa assuma, junto com Israel, uma espécie de papel de guardiã nessa região do Oriente Médio. E isso também inclui a frente com a Ucrânia, que temos hoje, a linha de frente entre a Ucrânia e a Rússia. Ou seja, tudo isso faz parte de um projeto de expansão imperial da Comissão Europeia, eu diria, porque a União em si tinha outros interesses e precisava resolver outros conflitos internos. E nisso, a União Europeia fracassou completamente. Hoje, ela não tem papel nenhum nessa região. Voltando ao Estreito de Hormuz. Nos últimos anos, os iranianos tiveram que assistir enquanto os Estados Unidos impunham sanções. Eles foram submetidos a sanções muito severas. Bens no exterior, no valor de bilhões, foram congelados. O que aconteceu com isso? Nesse memorando de entendimento está escrito que todas as sanções devem ser suspensas, que os Estados Unidos devem retirar pouco a pouco todas as sanções que vêm ampliando e endurecendo há 47 anos, e que os Estados Unidos devem se empenhar dentro do Conselho de Segurança da ONU para que todas as sanções impostas pelo próprio Conselho, a pedido e com o apoio dos Estados Unidos, também sejam revogadas. Ou seja, é um processo de reversão.
Da mesma forma, as sanções que a Agência Internacional de Energia Atômica impôs, em parte por iniciativa do chamado Grupo E3, Reino Unido, França e Alemanha contra o Irã, também devem ser todas suspensas. E, em paralelo, devem ser retiradas todas as sanções que afetam bancos, sistemas de transferência e as operações com o Banco Central do Irã. Tudo isso deve ser desfeito. É isso que está escrito lá. Eu diria que, nesse caso, o Irã está do lado vencedor. Sem dúvida. Se a gente olhar agora para o chamado programa nuclear, eu concluiria o seguinte: se eu tivesse voz em Teherã, a única coisa que nos protege dos Estados Unidos é o modelo da Coreia do Norte. A gente precisa da bomba. Será que no Irã pensam assim também? Wird man im Iran das so sehen? Nesse memorando de entendimento está escrito que a República Islâmica do Irã não busca armas nucleares, mas defende o seu direito à energia nuclear civil. É por isso que eles insistem em manter o urânio enriquecido, que não pretendem entregar. Eles propuseram não transformar isso tecnicamente em algo líquido, mas sim neutralizar, digamos assim, de modo que não possa mais ser usado para fins militares. Quando a gente conversa com representantes oficiais do Irã, ou simplesmente ouve o que eles dizem, fica claro, e eu acho que principalmente sob a liderança de Ali Khamenei, que Israel e os Estados Unidos tentaram assassinar logo no início dessa última guerra, ele sempre foi, na verdade, um opositor da bomba atômica. Ele disse isso de forma bem clara. Isso não está de acordo com os nossos valores islâmicos. O Irã é um dos países que sempre defendem que toda a região deve estar livre de armas de destruição em massa. Nada de armas químicas, biológicas ou nucleares. E como a gente sabe, basicamente Israel é o único país que mantém esses programas. Claro que depois do ataque do ano passado, que já está quase esquecido, foi em junho, e agora com esse novo ataque contra o Irã, as vozes dentro do país e também fora dele ficaram mais fortes. Muita gente passou a dizer, olha, agora a gente até entenderia se o Irã resolvesse ter a bomba atômica. Eu diria que isso é uma discussão. A posição oficial é que na República Islâmica do Irã esse tipo de arma não é usado. Eles fizeram muitos outros avanços enormes com mísseis balísticos e armas convencionais que usam de forma muito estratégica. E também com as capacidades de reconhecimento que têm hoje, que antes não tinham. Com isso, eles basicamente alcançaram o que é a situação atual. Então isso confirma, de certo modo, as forças que dizem nós rejeitamos esse tipo de arma e bem não precisamos dela. Desenvolvemos outras aí muito boas. O ex-analista da CIA, Larry Johnson, acredita que o Irã ainda tem mais de 70% dos seus mísseis. Como o senhor vê essa avaliação? Olha, eu não tenho informações de inteligência, então é bem difícil dizer. Existem alguns vídeos de fontes iranianas que mostram esses depósitos subterrâneos, ou pelo menos partes deles. Eles parecem bem abastecidos, cheios até o teto, por assim dizer. Eu não posso confirmar isso, mas o que dá para afirmar é que o Irã tem capacidade de, mesmo em condições muito difíceis, construir e desenvolver mísseis e também drones. Eles conseguem fazer isso. E já provaram que conseguem. O que mudou do ponto de vista geoestratégico até chegar a esse memorando de entendimento? O que dá para ver com muita clareza é que os países árabes do Golfo estão se afastando dos Estados Unidos, com exceção dos Emirados Árabes Unidos, e isso é um ponto importante. Os Emirados assinaram o chamado Acordo de Abraão com Israel, acho que faz uns 4 anos, e mantêm uma cooperação bem próxima com Israel. Eles aparentemente também apoiaram Israel em ataques contra o Irã e provavelmente contra o Catar. Mas veja, a saída dos Emirados da OPEP Plus foi
Na prática, um apoio à posição dos Estados Unidos em relação ao setor de petróleo. No geral, o que se pode dizer é que o Irã está muito mais forte do que antes da guerra e o Hezbollah no Líbano também tem hoje uma posição sólida por causa da resistência contra o exército israelense. Isso, sem dúvida, é um sinal muito claro. Das ist auf jeden Fall ein ganz deutliches Zeichen. Der Oberkommandierende der Revolutionsgarden im Iran. O comandante das guardas revolucionárias do Irã, Qani, fez uma declaração dizendo que agora não existe mais um eixo da resistência no sentido militar, e sim uma aliança defensiva, uma aliança de defesa da resistência. Com isso, ele se refere às unidades, ou seja, às milícias no Iraque, aos Houthis no Iêmen e ao Hezbollah, que junto com o Irã conseguem, de certa forma, controlar militarmente essa região. O Mar Vermelho, o Estreito de Bab al-Mandab, que liga o Mar da Arábia ao Mar Vermelho e ao Canal de Suez, também é uma passagem estratégica importante. E o Golfo Pérsico, toda essa área, segundo ele, estaria praticamente sob o controle dessa aliança de defesa da resistência, como ele chamou. Ele descreveu isso como uma nova correlação de forças, o que de fato é. Falhou a tentativa do hegemon Washington de assumir o controle dos fluxos de energia e cortar a China de importantes fornecedores de petróleo e gás? In Bezug auf China, nein. Es ist nicht gelungen. Sobre a China, não deu certo, porque as relações do Irã com a China são estáveis. Eles têm vários acordos e mesmo quando oficialmente o Estreito de Hormuz estava fechado, os petroleiros ligados à China conseguiram sair da região. Bom, talvez os Estados Unidos tenham olhado para o outro lado. Eu não sei, mas acho que a China conduz uma política muito habilidosa em relação à região, sempre mantendo o diálogo com todos e apoiando onde for possível apoiar. Mas sem intervir militarmente, isso a China não quer fazer. Então eu diria que a região não está perdida para a China, mesmo que esse também fosse um dos objetivos dos americanos. Com a explosão do gasoduto Nord Stream, especialmente a Alemanha, mas também a Europa, caíram na armadilha energética dos Estados Unidos. Hoje somos praticamente escravos de energia dos americanos. Os Estados Unidos estão tentando fazer algo parecido com essa guerra contra o Irã, usando seus vassalos no Pacífico, na Ásia. Bom, eles já estão trabalhando para cercar a China, com certeza. Mas, se vão conseguir, essa é a grande questão. Porque, claro, os países asiáticos também estão vendo o que aconteceu agora com o Irã, o que os Estados Unidos anunciam e o que realmente conseguem cumprir. Eu acho que a perda de confiança nas capacidades das Forças Armadas americanas, no seu poder político e na sua confiabilidade, está sendo observada com muita cautela e desconfiança também pelos países asiáticos. Os europeus são os ingênuos nesse jogo. Os americanos têm seus próprios recursos de energia. Já os europeus foram cortados dos recursos russos e, em parte, dependiam do petróleo e do gás do Oriente Médio. Esses também faltaram, pelo menos por um tempo. E, no fim das contas, é a União Europeia que paga a conta, não é? Digamos assim, eles erraram muitas vezes o caminho na política deles. Então, eles têm responsabilidade por estarem na situação em que estão agora, porque não foram capazes de desenvolver uma política europeia realmente independente. Essa ideia de somos um império junto com os americanos e a região do Oriente Médio e do Mediterrâneo é a nossa área de interesse, esse tipo de discurso já não funciona mais hoje. E nossa hegemonia para estas regiões não é para sustentar isso. Über andere Regionen und über andere Völker. Ich glaube, das hat die Politik Eu acho que a política da União Europeia, principalmente a Comissão Europeia, que foi assumindo cada vez mais decisões para toda a União, acabou se colocando num beco sem saída, porque no fim das contas ninguém leva isso realmente a sério. No Oriente Médio, então, nem se fala.
E claro que eles voltariam a vender gás natural liquefeito ou petróleo para a Alemanha. Isso nunca foi o problema antes. A guerra foi usada como pretexto aqui na Europa. Então, na minha opinião, a gente acabou criando uma dependência totalmente errada dos americanos e, de certa forma, também de Israel. E isso continua acontecendo, especialmente entre a Alemanha e Israel. Sim, eles acabam sendo os prejudicados, mas no fim, a culpa também é deles mesmos. Die Regierungen. Natürlich, die Regierung. Os governos, claro, estamos falando do governo. No fim das contas, é o contribuinte que vai ter que pagar a conta. Se a gente olhar agora para o balanço geral, será que os agressores, Washington e Israel, se enganaram no cálculo? Unbedingt. Also ich denke, dass Washington. Com certeza. Eu acho que Washington acabou seguindo Israel. E é preciso levar em conta o tamanho da influência dos amigos de Israel na política dos Estados Unidos. Quando a gente vê o Netanyahu falando no Congresso e recebendo 20 minutos de aplausos de pé, isso é um pouco fora do padrão americano, eu diria. Essa dependência da política americana, ou de certos políticos, em relação aos apoiadores de Israel nos Estados Unidos, na minha opinião, levou a decisões erradas em Washington. E o Netanyahu achava que toda a região era dele. Ele usou armas de forma exagerada em vários lugares, só no Líbano já foi demais, e também pelo que fez na Síria, onde chegou a invadir e praticamente isolou o sul do resto do país. Süden abgeschnitten vom Rest des Landes. Also, ich denke, dass Netanyahu sich. Olha, eu acho que o Netanyahu simplesmente se superestimou completamente. Ele achou que tinha, digamos assim, o Trump no bolso, para falar de forma bem direta. Mas o ministro das Relações Exteriores, Rubio, disse, numa entrevista à Fox, que agora eles estão seguindo os próprios interesses. Eles sabem que isso não agrada o Sr. Netanyahu, nem a Israel, mas neste momento o que vem em primeiro lugar são os interesses deles, especialmente na negociação desse memorando de entendimento. E isso significa que há poucos meses das novas eleições em Israel, o Netanyahu está sob uma pressão enorme. O que isso significa, então, para os interesses dos Estados Unidos? O que eles queriam alcançar com essa guerra? Also, sie wollten auf jeden Fall erreichen, dass ein regime change. Eles queriam, de qualquer jeito, provocar uma troca de regime, era isso que eles queriam, e destruir as instalações nucleares. Quer dizer, quem é que bombardeia instalações nucleares? Isso é um crime de guerra, de fato, realmente. E eles simplesmente ignoraram o direito internacional, a Carta da ONU, todas as regras, junto com Israel. Fizeram isso porque achavam que resolveriam tudo em uma semana. Por isso, as lideranças foram mortas logo de início. Tanto em junho do ano passado, quanto agora, de novo, em fevereiro, no fim de fevereiro, foi retomada. Also Ende Februar, als der Krieg wieder aufgenommen wurde, und sie haben gedacht, sie können. Eles acharam que podiam usar os protestos que aconteceram no Irã para impulsionar um ataque ao regime, uma mudança de regime e também mobilizar as forças regionais que eles têm por ali, como, por exemplo, os curdos, para invadir e assumir certas posições. Essa ideia era completamente absurda e só mostra que eles não conhecem o Irã, assim como os europeus também não conhecem. O raciocínio era ou mudança de regime ou a divisão do país. Ou seja, fragmentar o Irã. Provocar conflitos internos na nação e não prepara. Und die Reaktion haben sie nicht erwartet. O Irã é a ponta mais ao sul do corredor norte-sul da Rússia, que vai de São Petersburgo até o Golfo Pérsico. Ao mesmo tempo, o Irã é um ponto central do novo projeto da Rota da Seda dos chineses. Mas será que a questão era outra? Será que a intenção era enfraquecer a Rússia, atingir aquela região sensível no sul da Federação Russa? Ou será que o objetivo era bloquear as rotas comerciais da China? Chinesischen Handelswege zu blockieren? Unbedingt. Sie haben völlig recht. Das stand. Com certeza, você tem toda a razão. Isso, sem dúvida, estava nos planos de certos estrategistas nos Estados Unidos. Em Israel, acho que não tanto. Lá, o objetivo era simplesmente impor a ideia de uma grande Israel.
Com o chamado Grande Oriente Médio, Israel também deveria se expandir, crescer. Mas claro, o que você disse está absolutamente certo. Todas essas ações militares, todas as sanções, tudo que é feito contra o Irã, na verdade, mira nas conexões do Irã com a Rússia e nas ligações do Irã com a Ásia e com a China. Esse é um plano que existe há muito, muito tempo. A Comissão Europeia, e é bom você ter lembrado disso agora, porque o projeto da Nova Rota da Seda é, de fato, um projeto bastante bem-sucedido na região. E a senhora von der Leyen anunciou há alguns anos um projeto europeu. Como foi que ela chamou mesmo? Um tipo de projeto alternativo, dizendo claramente que a ideia era criar rotas de conexão controladas e financiadas pela Europa, em oposição à iniciativa do Cinturão e Rota, a chamada Nova Rota da Seda. Um desses projetos até ganhou destaque na imprensa, uma ligação entre a Índia, passando pela Península Arábica, por Israel e pelo Mediterrâneo até chegar à Europa. Houve até uma declaração de intenções, apoiada também pelos Estados Unidos. Era, sem dúvida, um modelo alternativo àquele da Rota da Seda. Mas eu acho que esse projeto chinês já está muito mais avançado. Na minha opinião, americanos e europeus têm uma visão completamente equivocada sobre as relações que já se formaram em torno da Rota da Seda, entre a China e os países que participam dela. Schauen wir auf Israel. Sie haben von Vamos olhar para Israel. O senhor falou sobre o projeto da Grande Israel. O que Netanyahu queria alcançar? Era aquele projeto da Grande Israel, do Nilo até o Eufrates? Sim, ele é apoiado pelos colonos de direita, pelo movimento dos colonos. Eles já entraram no Líbano, entraram na Síria e começaram a construir os primeiros abrigos por lá. Então esse é o grupo dele, o público que ele precisa satisfazer com a sua política. Além disso, o Netanyahu também é, por formação familiar, uma pessoa que foi educada dessa forma pelo pai junto com o irmão, que acabou morrendo numa guerra. Ele é, digamos assim, um herdeiro dos sionistas originais, aqueles que desde o começo tinham o plano de estabelecer Israel naquela região e a partir dali se expandir para cumprir a missão de fazer com que Israel ocupasse novamente todo o território. Colonização de colonos. Israel das ganze Gebiet wieder kontrollieren soll. Das ist eine religiöse Bewegung, die sich vermischt mit Machtpolitik. Siedlerkolonialismus? Ist das Instrument. Isso quer dizer que a gente ocupa o território e expulsa os outros. Obwohl sie wissen, dass die anderen da sind, und zwar von Anfang an. Mesmo sabendo que os outros estão lá desde o começo. E há pessoas, observadores na região, que dizem que, na verdade, essa luta dos palestinos, ou também dos libaneses, é o último movimento de libertação anticolonial que a gente está vendo. E que Israel seria, por assim dizer, a última colônia que ainda existe ali, mas que, inevitavelmente, vai ser destruída ou vai se desintegrar por dentro. Os conflitos internos em Israel são enormes. Eles representam principalmente exatamente seu essência como uma colônia de parte interessante. Großbritannien, auf jeden Fall. Man muss zurückgehen zum Ersten Weltkrieg. Com certeza o Reino Unido. A gente precisa voltar à Primeira Guerra Mundial e até um pouco antes disso. Então eles tinham essa ideia. Eu conversei há pouco tempo com uma pessoa. Bom, a Irlanda lutou por muito tempo contra o domínio britânico na ilha, especialmente na Irlanda do Norte. E essa pessoa me lembrou que, durante a Primeira Guerra, os britânicos diziam: precisamos de um pequeno Ulster no Oriente Médio. Ou seja, algo como a cidade de Ulster, na Irlanda do Norte, uma espécie de bastião, um ponto onde pudessem manter suas forças militares. Essa era a ideia dos britânicos naquela época, e os franceses também apoiaram isso durante a Primeira Guerra. É bom quando a gente volta na história. Hoje já se pesquisou muito sobre isso, inclusive por historiadores israelenses, e há muitas fontes da Inglaterra que mostram claramente que Israel foi pensado e apoiado como uma espécie de base nessa região.
E por quê? Por causa do petróleo, para garantir o acesso ao petróleo. E como os britânicos diziam, não queremos só as fontes de petróleo, queremos também controlar os portos por onde ele é transportado até nós. Isso já estava em discussão nas negociações de paz depois da Primeira Guerra, quando eles também estavam na mesa. Da kommt der Gazastreifen ins Spiel, nämlich zum Aí entra a faixa de Gaza, primeiro como rota de passagem de um gasoduto e segundo por causa das reservas de gás que ficam em frente à costa de Gaza. E nisso, por exemplo, os Rothschilds já demonstraram interesse. Será que isso foi um dos fatores que impulsionaram o massacre cometido por Israel contra os palestinos? Massenmord Israels gegenüber den Palästinensern. Ich glaube, das treibende Element war tatsächlich der Rassismus. Eu acredito que o principal fator foi, de fato, o racismo contra os palestinos. A intenção era exterminá-los, expulsá-los. Acho que isso foi realmente um elemento central entre aqueles que financiam tudo isso, pessoas que nem sempre estão dentro do país, mas que apoiam de fora, de várias formas, com dinheiro e com armas. De qualquer forma, os campos de Gaza ainda não explorados no leste do Mediterrâneo têm um papel muito importante. Em frente a Gaza, ao Líbano, à Síria e ao redor de Chipre, há enormes disputas por causa dessas reservas de gás que ainda não foram totalmente exploradas. Já existe conflito sobre quem tem acesso a quê, inclusive envolvendo a Turquia e a União Europeia. Eu falei antes sobre esse projeto imperial europeu que busca controlar toda a região em torno do Mediterrâneo. Isso inclui também os recursos naturais, tanto em terra quanto no mar. Então, sim, isso tem claramente um peso enorme em tudo isso. Com consequências terríveis para as pessoas em Gaza. Longe dos olhos do público, os combates continuam por lá, não é? Die Angriffe. Os ataques, quer dizer, não há combates de verdade acontecendo. O Hamas disse agora que entregaria suas armas, depois das novas negociações no Cairo, a uma autoridade especial, uma autoridade palestina. Mas a polícia dentro de Gaza deve continuar armada. E Israel também apoia milícias. Eles criaram, armaram e financiaram milícias que atuaram dentro da faixa de Gaza contra o Hamas e outras organizações. Gegen die Hamas und andere Organisationen gekämpft hat. Das war schon vor dem Krieg übrigens so. Die haben sogar, das sind Einheiten, die haben mit Daesh, also mit dem islamischen Staat, auch auf der Sinai-Halbinsel gekämpft. Also die Angriffe von Israel gehen weiter. Os ataques de Israel continuam, ataques direcionados contra os campos de refugiados, e eles estão ampliando a área sob seu controle. Agora já estão em cerca de 70%. Eles tinham traçado uma chamada linha amarela. Dessa linha amarela virou uma linha laranja, se não me engano. E agora avançaram mais um pouco além disso. E quando a gente ouve as pessoas de lá, percebe que elas estão sendo isoladas, não só afastadas dos lugares onde moravam, que foram destruídos, mas também das terras, dos campos agrícolas que os palestinos cultivavam. Ou seja, estão tirando cada vez mais as condições de vida dessas pessoas. E aquele chamado Board of Peace, que o Sr. Trump criou com tanto alarde, acabou sendo, digamos, um tigre que virou tapete. Na prática, não funcionou assim. Então, sob a liderança do, pode-se dizer, criminoso de guerra Tony Blair, o plano era transformar a faixa de Gaza, que estava em ruínas, num paraíso turístico com a ajuda de um consórcio privado. O que aconteceu com isso? Isso foi muito comentado no Fórum Econômico Mundial em Davos. O Jared Kushner chegou a mostrar para os participantes, com uma apresentação em PowerPoint, como ele imaginava aquilo. Totalmente absurdo. No momento, esse assunto não está em pauta. Os israelenses continuam avançando, continuam bombardeando, há conversas com o Hamas e com mediadores no Cairo, mas esse comitê que deveria ser criado, nem sei se todos já foram nomeados, na prática não está funcionando. Zijn Palestinians ou just both, Goza? Das ist das Ziel.
Esse é o objetivo. Mas não dá certo porque o Egito não quer. E economicamente eles também não têm condições. A mesma pergunta vale para a Cisjordânia. Também não dá certo porque a Jordânia rejeita isso. Ou seja, eles poderiam, mas não querem. Desce que estabelece assim por dos refugiados palestinos. Ja, mehrheitlich. Die Bevölkerung ist mehrheitlich palästinensisch tatsächlich. Und eigentlich sieht man an allen Grenzen Israels, dass also diese ganzen Pläne, die auch von der UNO abgesegnet wurden, Zwei-Staaten-Lösung wie auch immer. E de qualquer forma, tudo isso acabou sendo levado ao absurdo pela negação de Israel. Mesmo quando eles se sentaram à mesa de negociações, depois simplesmente não se importaram com o assunto. O objetivo do movimento dos colonos, dos ministros que os representam, inclusive dos ministros do atual governo Netanyahu, é apoiar a colonização, a expansão dos assentamentos na Cisjordânia e a expulsão em Gaza. Mas eu acho que, na prática, isso simplesmente não é viável. Aus Gaza, aber ich denke, es ist de facto einfach nicht machbar. Além do que as pessoas não querem isso, os palestinos querem ficar. E a situação é parecida na Cisjordânia. Você mencionou isso. Lá também os israelenses tentam expandir suas áreas de assentamento. O que está acontecendo por lá? Então, há ataques diários contra vilas, contra comunidades rurais, inclusive de beduínos, por exemplo, que também têm gado. O gado deles é roubado pelos colonos, as casas e os currais são incendiados e as pessoas também são mortas a tiros. Ou seja, todos os dias há mortos. Esses colonos muitas vezes chegam à noite, invadem as vilas, tiram as pessoas do sono e as expulsam. Sinceramente, eu nem encontro palavras para descrever isso. Mir fehlen da eigentlich die Worte für, wie man das beschreiben soll. O chanceler fez uma declaração sobre o Irã. Ele disse que Israel está fazendo o trabalho sujo por nós. O que o senhor acha disso? Naja, das macht vor allen Dingen deutlich. Olha, isso deixa bem claro que existe uma cumplicidade aí, pelo menos entre a Alemanha e Israel, nesse tipo de ação. E tudo que vocês dizem, que há um canal de diálogo com o governo israelense, que não é preciso impor sanções ou suspender o acordo de associação na União Europeia, tudo isso seria desnecessário, porque afinal há diálogo com Israel. A Alemanha compra armas de Israel. Existem acordos para que a polícia alemã e a polícia de fronteira, a polícia federal, recebam treinamento de unidades israelenses para aprender com as experiências deles na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Isso é cínico. Então, são cúmplices. Há uma cumplicidade aí que, se um dia o direito internacional voltar a ser realmente aplicado, pode acabar levando os alemães também ao Tribunal Penal Internacional. Houve uma discussão acalorada numa reunião de pessoal no Ministério das Relações Exteriores, em que alguns funcionários pediram uma postura mais dura em relação a Israel. Eles aparentemente temem ser presos no exterior, fora da União Europeia. Como essas duas coisas estão relacionadas? Wie hängt das miteinander zusammen? Ja, das ist genau dieser, also es gibt ja. Sim, é exatamente isso. Há uma série de acusações contra alemães que têm dupla cidadania com Israel e que, como reservistas, acabam sendo convocados, inclusive para participar de ações de guerra. Casos assim já ficaram conhecidos em Frankfurt. E é claro que quando o Ministério das Relações Exteriores permite que essas pessoas sejam enviadas ou chamadas de volta para prestar serviço militar em Israel, em combate contra os palestinos, os familiares delas aqui na Alemanha podem entrar com ações judiciais, não só contra essas pessoas, mas também contra a própria República Federal da Alemanha, pelo fato de o país fornecer armas que estão sendo usadas nesse conflito. Sie verweisen ja immer darauf, dass sie Vocês sempre dizem que não fornecem certas armas, mas acabam entregando equipamentos para o tanque Merkava, que está fortemente envolvido não só em Gaza, mas também no Líbano e na Síria,
usado para destruir alvos e, claro, para disparar, inclusive na artilharia. E há muitas famílias afetadas por isso, parentes que vivem aqui na Alemanha, na França ou na Inglaterra. Já existem várias denúncias e processos em andamento, e a Alemanha certamente vai ter que prestar contas por isso. E um país como a Nicarágua processou a Alemanha por cumplicidade em genocídio. Qual é a situação atual disso? Isso foi stateado pelo Tribunal Venezuela. Como as coisas vão seguir na Síria? O senhor disse que Israel isolou a parte sul do país. O objetivo é dividir esse território e empurrá-lo para uma guerra civil sem fim? Quais são as intenções em Tel Aviv? Então Tel Aviv agiu imediatamente quando, foi feito um cessar-fogo no Líbano entre o Hezbollah e Israel. Isso foi no dia 24 de novembro de 2024, acho eu, ou no fim de novembro daquele ano. E esses grupos de Jolani, digamos assim, ou seja, as facções islamistas que estavam em Idlib nos últimos anos, aproveitaram isso na hora para avançar sobre Alepo. Então é bem claro, houve um acordo de que Israel aceitaria o cessar-fogo naquele momento e ao mesmo tempo avançaria na Síria para tirar proveito da queda do governo em benefício próprio. Der Regierung dann auszunutzen für sich. Die sind über den besetzten Golan, über die... Eles entraram pelo Golã ocupado, atravessando a zona de segurança controlada pela ONU. Fizeram ataques aéreos, mais de 500, e destruíram todas as instalações militares do exército sírio em todo o país, inclusive a pequena frota que eles tinham no porto de Alepo, que foi afundada. E construíram bases militares dentro da própria zona de segurança controlada pela ONU, nas colinas de Golã. É uma faixa estreita que ficava praticamente entre a Síria e o Golã, ocupado e anexado por Israel. Ali os israelenses montaram 5, 6 milícias imediato. Fünf oder sechs Militärbasen sofort aufgebaut. Sie haben den Berg Hermon eingenommen, also die Spitze. Eles tomaram o Monte Hermon, o topo. Antes, ele estava sob controle sírio. Claro, no alto, o exército sírio tinha suas instalações militares. Os israelenses ocuparam o local, hastearam a bandeira de Israel e divulgaram as fotos. E isso permitiu, por exemplo, que eles controlassem toda a comunicação entre Beirute e Damasco a partir daquela montanha. Eu mesmo, por exemplo, recebi uma mensagem no meu celular. Eu estava em Damasco, no Monte Cassium, que é a montanha da cidade. E, de repente, meu celular toca, plim, plim, e aparece uma mensagem: bem-vindo a Israel. Qual é o risco de que Israel, por causa do conflito na Síria, acabe se envolvendo em um confronto armado com a Turquia? Sim, isso é real. Só que no momento os Estados Unidos estão ali no meio, permitindo que os dois lados controlem mais ou menos certas áreas. Por exemplo, Israel avançou a partir do sul e conseguiu, na prática, impor que no sul da Síria, as autoridades sírias não possam mais ter armas. Eles, de fato, separaram Suweida. Agora existe uma espécie de fronteira entre a província de Damasco e a província de Suweida. Em cada lado, há pessoas controlando, e quando a gente entra em Suweida, tem um posto de controle com a estrela de Davi pintada, e em Suweida está pendurada a bandeira de Israel. Dá para dizer de forma simplificada que no norte a Turquia avança sobre a Síria, no sul os israelenses avançam, e no meio disso os americanos estão sentados sobre os poços de petróleo que possuem ilegalmente? Exato. E aí, bem no meio, entre esses três, digamos em torno de Damasco, está o Sr. Jolani, ou seja, o Sr. Ahmed al-Shara, que quer se apresentar como se fosse o presidente da Síria. E ele vai ser recebido na Alemanha como um chefe de Estado, mesmo sendo um assassino? Sim, infelizmente as Nações Unidas já o absolveram também. Quer dizer, o Conselho de Segurança
É claro que isso Bom, é complicado, como eu já disse no começo. Tudo que está ligado a essa região, tudo que aconteceu ali nos últimos anos, o que foi destruído, quem tenta se impor, tudo isso é, na verdade, um enorme ataque àquilo que nós aqui na Europa aprendemos desde a Segunda Guerra Mundial. Às leis, ao entendimento do direito internacional, aos direitos humanos e por aí vai. Tudo isso foi completamente distorcido lá. E eu diria que com esse resultado agora, com o Irã, pelo menos por enquanto, se colocou um tipo de freio nisso. Agora, até que ponto isso vai se sustentar também nos outros países e no cenário internacional, ainda é uma questão em aberto. Mas é preciso reconhecer uma coisa. Até que ponto isso vai se sustentar? Ainda é uma questão em aberto. Mas é preciso admitir que foi o Irã que, com seu comportamento e sua política, e agora com sua vitória, garantiu que, pelo menos por enquanto, o direito internacional à soberania e à integridade territorial ainda tenha algum peso. Isso, aliás, está escrito no Memorando de Entendimento, que em algumas partes parece até ter sido copiado da Carta das Nações Unidas. E isso certamente se deve aos iranianos, que são diplomatas excelentes e que, depois da Segunda Guerra Mundial, ajudaram a fundar a ONU. Então é graças a eles que esse princípio ainda se mantém, pelo menos por enquanto, como algo a que se pode recorrer. E, aliás, é exatamente isso que deveríamos fazer. Você diria que o Irã defendeu o direito internacional contra o poder superior de Israel, dos Estados Unidos e da Europa? Sim, é exatamente isso que eu penso. Karin Lokefeld, especialista em Oriente Médio, afirma que o Irã, ao vencer o conflito contra os agressores Israel e Estados Unidos, defendeu o direito internacional. Muito obrigado por isso. No programa Contra a Corrente, a gente mostra posições e perspectivas que a mídia de propaganda prefere esconder.